Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Desafio dos 20 Artigos. Se você não me conhece, eu sou o André Mendes, sou fisioterapeuta, mestre e doutorando em fisioterapia e eu estou fazendo um desafio de ler 20 artigos para que você, que está aí do outro lado, entenda um pouco mais sobre como é trabalhar com palmilhas baseados em evidência. Então, nesse artigo aqui que a gente vai discutir hoje, tem um ponto importante. Nós conversamos já sobre a moldagem, sobre a dose e resposta, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre dureza de material e também posição de cada elemento. Imagina que a palmilha ela é feita como se fosse um sanduichão. Nós temos a primeira camada, que é a base da palmilha, depois nós temos as peças, que seria o recheio, e a parte de cima, que seria a cobertura dessa palmilha. Cada parte dessa tem uma importância para o resultado clínico. A base ela pode ter uma forma específica, que a gente vai discutindo ao longo desse desafio. Depois, os elementos, a posição deles, a dureza e outras coisas vão influenciar. A gente já falou no segundo episódio sobre dose e resposta, ou seja, quanto de dose a gente tem que ter de um elemento para que ele gere o efeito clínico. Agora, nesse artigo, os autores vão discutir um pouquinho sobre a densidade de uma peça específica, que é o piloto metatarsal, também conhecido como botão retrocapital, e vão discutir, então, dureza e posição. Por que isso acontece? Imagina o seguinte, vou pegar o pezinho. Essa pecinha aqui, ela tem o objetivo, deixa eu ver se vai desfocar, aí. Essa pecinha, ela tem o objetivo de aliviar a pressão no raio central dos metatarsos. E ela é posicionada aqui, ó, certo? E o que vai acontecer? Existem profissionais que usam essa pecinha aqui, outros que usam essa pecinha aqui e outros, assim como eu, usam essa pecinha aqui. Imagina que nesse ponto aqui, deixa eu pegar aqui uma canetinha. Imagina que nós temos a linha dos metatarsos, né, que corresponde à cabeça ali dos metas. Ó, então imagina que você tem uma linha aqui. Esse elemento ele pode ficar alinhado então com essa linha dos metatarsos. Pode ser distal ou pode ser proximal. Essa proximal seria bem retrocapital mesmo, bem atrás das cabeças, tá? Enquanto o inline, né, que eles vão chamar aqui, seria aqui e o distal seria aqui. Algumas pessoas dizem o seguinte, né, que para aliviar a pressão e tal, a gente tem que colocar bem embaixo da área que vai aliviar e tal. E outros falam, não, isso aí tem que ser mais retrocapital, porque a ideia da peça é empurrar a cabeça para cima, e sempre fica essa discussão assim, em relação a esse elemento. E tem uma outra questão, que é a seguinte. Quando nós palpamos pacientes com metatarsalgias de raio central, alguns sentirão dor à palpação da cabeça, outros uma dor à palpação um pouco mais proximal, né? E aí vem uma questão. Ok, você coloca o elemento para aliviar a pressão, né, naquela área, mas será que ele aumenta a pressão na área do elemento? Porque, claro, quando você está, imagina você pisando no chão, você vai colocar uma pecinha ali embaixo, naturalmente vai aumentar a pressão em cima daquela pecinha. E aí muitas pessoas dizem isso. Poxa, mas se eu colocar, né, a pecinha ali atrás e aliviar um ponto e não aliviar o outro, aumentar a pressão do outro, talvez não vale a pena e tal. Então essas e outras questões os autores abordaram nesse estudo aqui. Então, bora lá para a leitura do artigo. Esse artigo aqui ele foi publicado em 2020 e ele tem dois autores incluídos aqui, o autor principal e mais um, que são dois autores que eu gosto bastante. Eles publicam muitas coisas sobre palmilhas e, olha, eu arrisco dizer que o que há de melhor qualidade metodológica vem desses caras aqui, tá? Que é o Karl Landorf e o Daniel Bonanno. Existe um outro que é o Glenn Whitaker, que eu gosto bastante também, já citei ele aqui no canal outras vezes. São três pesquisadores que eu gosto bastante, eu acho que eles têm uma qualidade muito grande, tanto não só na elaboração do paper, mas também na condução. Porque às vezes a gente pega um artigo, por exemplo, que é um Pedro 8, Pedro 9, mas quando você lê o artigo, você fala, putz, ele foi bem desenhado, mas a execução dele não foi boa, né? Então tiveram vários problemas. Agora, os artigos desses três em especial, que eu gosto bastante mesmo, e eles têm uma qualidade muito boa, tá? Por isso que eu sempre gosto de ler artigos desses autores.
Esse artigo foi publicado no Journal of Foot and Ankle Research em 2020, tá? E ele tem o título: Efeito dos pilotos metatarsais na pressão plantar em idosos com história de dor no antepé, tá? Vamos lá. Esse é um estudo de desenho transversal, ou seja, ele quer avaliar o efeito da peça nessas pessoas. Só que o efeito sob a pressão, certo? O que nós pensamos aí? Existem, então, os desfechos biomecânicos, né? Então, cinéticos, cinemáticos e tal, e existem os desfechos clínicos. Nesse caso, ele queria estudar o comportamento. Então, assim, o que acontece quando nós colocamos essas pecinhas de durezas diferentes em posições diferentes em idosos que têm história de dor no antepé? É isso que eles queriam saber. Então, sempre que a gente olha se é um estudo transversal ou um estudo longitudinal, a gente tem que pensar nisso, tá? Estudo transversal não é bom para ver, por exemplo, efeito clínico. Se eu quisesse ver o efeito do botão retrocapital na dor de indivíduos, não dá, você tem que olhar durante um tempo, certo? Aqui não, como a gente quer olhar desfechos, né, mais cinéticos, ok, né? Então vou fazer um corte ali transversal e bora, tá tudo certo, tá? Por que idosos? A gente vai ver aqui como é que eles fizeram, mas eles pegaram uma amostra de um outro estudo que eles fizeram, então meio que aproveitaram aqueles voluntários que estavam ali para investigar isso, porque não tinha validação, digamos assim, né? Não sei se eu posso usar essa palavra, mas não existia nenhum teste em relação a essa peça para idosos com dores nos pés, né? E essa peça ela é indicada especialmente para dores no antepé. Então, meio que eles falaram, já que não tem, bora testar, né? Aproveitar que esse pessoal está aqui e bora fazer esse acompanhamento, tá bom? Bom, como eu sempre digo, eu vou deixar esse texto em português, né? Para facilitar para quem está assistindo, uma vez que eu não sei se a pessoa lê ou não o inglês, e eu não quero deixar dúvida, de repente, pô, André, você colocou lá, mas eu acho que você está me enganando, sei lá. Então, bora lá. Vamos direto aqui na introdução. Ele coloca algumas informações na introdução aqui que eu acho interessante. Que eu achei interessante. Dor no pé é uma queixa comum em idosos. Estima-se que entre 20% e 29% dos idosos tenham dor no pé. Além disso, a dor no pé em idosos pode afetar a mobilidade, a marcha e o equilíbrio. Isso é muito interessante. Uma região do pé comumente afetada pela dor é o antepé, que é definido pela dor na região das cabeças dos metatarsos. Em idosos, a dor no pé é o tipo mais comum de dor, respondendo por aproximadamente 37% de todas as dores nos pés. Aqui, o único problema desse artigo aqui é que quando a gente clica na referência, ele vai lá para baixo, tá vendo? Tá vendo? Eu consegui. Nossa. Então, esquece que eu falei, ele não vai lá para baixo. Quando for aparecendo as referências aqui, eu vou jogando aqui do lado, tá? Eu não sei se vai aparecer aqui na minha telinha. Não vai, porque ele abre numa caixa separada, mas eu vou falando de qual artigo que é, para você acompanhar comigo aqui no vídeo. Eu falei que não dava, me quebrei. Então, isso aqui é prevalência, esse estudo aqui que ele usou como referência. Prevalência de condições do pé e tornozelo em uma amostra da comunidade multiétnica de adultos idosos. É um estudo de 2004. Ele é antigo, né? Seria legal refazer isso aqui, viu? Seria bem legal. Ele tem um outro artigo que ele cita ali em cima, que ele é um artigo de 2010. Alta prevalência de problemas nos pés na população dinamarquesa. Uma pesquisa de causa e associação. O outro que ele cita aqui em cima, o 3. Prevalência populacional de dor no pé e tornozelo na meia-idade e na velhice, uma revisão sistemática, na revista PEN. Legal essa aqui, para a gente ler. 2011. Quem sabe ele não entra no desafio dos 20 artigos? Bacana, legal. Show. Então aqui ele coloca que a dor está associada a muitas causas, incluindo aumento das pressões plantares, portanto a distribuição dessas altas pressões ela pode ser importante e tal, bacana. Aqui a tradução do metatarsal dome, ele vai colocar cúpula metatarsiana, tá? No Brasil, não é, eu acho que eu nunca vi assim no Brasil, não. No Brasil a gente usa piloto retrocapital,
piloto infracapital, de acordo com a posição dele, né? Botão retrocapital, botão metatarsiano, gota também usa. Se eu lembrar de outro, eu vou falando ao longo do vídeo, mas basicamente é a mesma peça, só muda de acordo com a informação que o cara teve ali e tal. Enfim, eu sempre usei como botão ou piloto. Então, normalmente eu falo botão retrocapital e tal, mas depende, se eu for conversar com alguém da ortopedia, por exemplo, eu falo piloto, tá? Sei lá. E, ok, daí ele fala aqui que existem muitos tipos diferentes de botões, que chama de almofadas no antepé, embora um tipo comumente usado seja a cúpula metatarsiana, né, que é esse botãozinho. Uma almofada em forma de gota ou lágrima, que geralmente é posicionada logo proximal às cabeças metatarsianas médias. Embora a posição exata das cúpulas metatarsianas não tenha sido claramente definida e avaliada. Muito bem. Daí ele cita aqui um outro artigo que eles fizeram, que eles testaram dois tipos de peças, né? Que é esse estudo aqui, ó. O Landorf é o Landorf e o Bonanno, um dos 3 pesquisadores. Comparação das propriedades de alívio de pressão de vários tipos de pilotos no antepé em pessoas idosos com dor no antepé. Então eles fizeram um estudo prévio, tá? Em 2014. E aí eles pegaram parte dos dados e publicaram depois, tá? Que eles mostram aqui as posições, né, e tal. Então eles têm um estudo prévio e tal, tá? Esse aqui eu achei que meio dá uma forçadinha de barra, assim, mas ok. O objetivo desse estudo foi medir o efeito de diferentes cúpulas metatarsais em diferentes posições nas pressões plantares em pessoas idosas com histórico de antepé. Esse estudo que eu falei deles aqui é um estudo, ele testou 2 posições, né? Proximal e distal. Só que nesse estudo aqui que a gente está lendo, eles fizeram uma outra coisa que eu achei interessante, que eu comentei no começo do vídeo, que é olhar a pressão, a distância e a pressão em cima do elemento, né? Porque é aquilo. Se você pegar um paciente com uma dor mais estendida ali para retrocapital e tal, será que se você colocar um botão ali, ele alivia num ponto, mas ele aumenta no outro? Tal? Você pega um paciente diabético, né? Que você não pode ter esse aumento de pressão ali. Imagina, se tem um paciente diabético, sei lá, que você fica trabalhando ali para aliviar a pressão dele, de repente você coloca uma peça que aumenta a pressão. Não pode, tá? Então daqui ele fala que foi aprovado pelo Comitê de Ética e tal. Esse estudo ele foi feito na Austrália, tá? Olha lá. Os participantes foram 36 idosos residentes da comunidade de Melbourne, na Austrália. Critérios de inclusão. Então vamos ver quem que eles colocaram na pesquisa. Voluntários que tinham 65 anos ou mais, eram moradores da comunidade, tinham dor no antepé ou histórico anterior de dor no antepé, foram capazes de caminhar distâncias domésticas de 10 metros sem o uso de aditamentos, então nem bengala, nem muleta, coisas assim. Estavam cognitivamente cientes para que pudessem entender a pesquisa. Conseguiram falar inglês básico, o que lhes permitiu dar consentimento informado sobre a participação e seguir as instruções. Porque, assim, esses países têm muitos imigrantes, né? Assim, muitas pessoas que, de repente, moram lá, mas que não falam inglês básico. Tá? Então, o critério de inclusão era esse aqui. Os participantes foram excluídos do estudo se, ou seja, eles captaram a galera, colocaram todo mundo lá dentro, mas se tivessem essas características aqui, eles excluíram da pesquisa, tá? Porque a gente pode confundir, né? Tem não inclusão e exclusão. Não inclusão, assim, de cara. Você conversa com o paciente. Então não dá. Ok. Exclusão eles estão dentro do grupo, só que na hora da entrevista ali, do baseline, putz, isso aqui não dá. Então você exclui ele da pesquisa. Teve alguma condição autorrelatada que pode ter afetado a sensibilidade dos membros inferiores ou força muscular, como um AVE, poliomielite, neuropatia periférica diabética. Porque, assim, se nós tivéssemos pacientes, por exemplo, a gente poderia aplicar, só que é uma condição que você tem que ter muita cautela, porque como eles perdem a sensibilidade, se a pecinha estiver machucando, por exemplo, eles não vão sentir, então você aumenta o risco de machucar esse paciente se ele não tiver uma boa
sensibilidade. Pacientes com déficit de sensibilidade, existem outras coisas que nós fazemos. Então, usar materiais mais macios, né? Se ele for mais macio, aí você tem que aumentar um pouco a dose dele, o tipo de cobertura, a base. Então, tem algumas coisas que mudam de fato. Como era uma condição experimental, eles acharam melhor tirar esses pacientes. E eu acho importante também, eu achei legal. Fez alguma cirurgia dos membros inferiores nos últimos 3 meses. Teve alguma amputação de membro inferior que possa afetar a função dos membros, né, principalmente do contralateral. Isso, sei lá, assim, pensando aqui, tá? Porque qual que é a ideia, eu acho, de excluir isso aí? Porque a descarga de peso não é simétrica, então ele pode contaminar outros dados, né? No caso, o cara que tem, sei lá, só um membro, ele pode aumentar mais a pressão, né, por estar ali, e a resposta dele pode ser diferente de pessoas que têm apoio bilateral. Perfeito. Se fosse um estudo clínico, né, pragmático e tal, eu não sei se eu tiraria, mas numa condição experimental, como esse caso aqui, tem que tirar. Recrutamento, então eles falam que eles pegaram essa população de outro estudo, né, outro estudo que eles fizeram, que foi esse aqui, quer ver, ó, o 16 e 17. 16. Eficácia de uma intervenção podológica multifacetada, multimodais, né? Para melhorar o equilíbrio e prevenir quedas em idosos. Aqui é o protocolo. Tá. Ele cita o protocolo, depois cita o estudo pronto, que é esse aqui, ó. Eficácia, então, de uma intervenção podológica multimodal, eu acho que é essa a tradução, para prevenir quedas em idosos que vivem na comunidade com dor incapacitante no pé. Bacana, hein? Apesar de ser um artigo já mais velhinho, né, de 2011, mas interessante. Tem outros estudos envolvendo palmilhas e o trabalho com os pés no geral para pacientes com risco de queda, tal, que é bem legal. Então, para a determinação do tamanho da amostra, isso é uma coisa que a gente tem que ler sempre, para saber se assim, a perda amostral, porque a grande maioria dos estudos que envolvem pacientes tem perdas amostrais, então a gente tem que olhar como foi feito o cálculo direitinho, para ver se perdeu muito ou não, tá? O tamanho da amostra foi determinado antes da condição do estudo, usando uma fórmula apropriada, que é a fórmula do cálculo amostral. Um tamanho de amostra de 36 voluntários fornece uma probabilidade de 80% de detectar uma diferença clinicamente significativa entre intervenções de 60 kPa na pressão plantar máxima. Aqui é o seguinte, não existe, obviamente, um padrão de pressão, porque a pressão ela pode variar muito, por exemplo, de acordo com o tamanho da pessoa, o peso e o tamanho do pé, por exemplo. Então, eu tenho aqui um rapaz que eu acompanho já há algum tempo, um jogador de voleibol. Ele tem 2,17 m, imenso. E o pé dele é um pé 45, 46. Então, se a gente fala, 45, 46 é um pé grande. Mas é um cara de 2,17. Eu tenho 1,80 m e eu calço 43. Então já é, assim, sabe, mais harmônico, talvez, assim, mais, né? Só que eu tenho um outro jogador de basquete que eu atendo aqui, que ele tem 2,8? Acho que é 2,8, se eu não me engano agora, acho que é 2,8, e ele calça 51. Então, é um pezão com um cara grande e pesado, né? Esse outro jogador de vôlei é um cara grandão, mais magro. Obviamente que ele é pesado porque ele é grande, mas a gente tem que sempre pensar nisso. Qual que é o tamanho do pé, o peso da pessoa, né, a altura, porque tudo isso pode afetar de fato. E depois também o tipo de pé pode promover descargas de peso maiores assim, em um ponto do que em outro. Por exemplo, os pés cavos tendem a colocar mais carga no antepé e no retropé e assim por diante, tá? Então, são coisas que você tem que pensar. Então, eles colocaram essa amostra calculando uma probabilidade estatística de 80%, com 60 kPa, mas eles deixaram um desvio padrão em 90 kPa. Deixa eu ver só o estudo aqui, é o 19. Tá. Eles usaram aqui como referência um outro estudo deles mesmo, tá? Que é o seguinte: propriedades de alívio de pressão de várias palmilhas de calçados em idosos com dor plantar. Legal.
Isso aqui é legal. É um estudo de 2011, também mais antiguinho, mas eles testaram propriedades de alívio de pressão de palmilha convencional, sabe? Palmilha de calçado. E aí eles usaram esse desvio padrão, né? Ou seja, ó, a gente quer detectar pressões aqui de 60 kPa, mas a gente pode ter essa variação até 90, tá? Isso é interessante, como eu falei, você pode pegar, sei lá, pessoas mais gordinhas, pessoas mais magrinhas e tal, pessoas mais altas, mais baixas, e aí você tem essa variação. É o que a gente encontra na clínica, né? Beleza. Intervenções, ó. E aí que tá legal. Aqui que a gente tem que olhar nesse estudo sobre palmilhas, entender bem como que foi a intervenção, porque na hora de você aplicar isso na sua prática clínica, você tem que entender isso. É claro, esses dois tipos de botão que eles usaram aqui, a gente não tem no Brasil, mas nós temos densidades parecidas, tá? Bom, eu não tenho esse botão especificamente, mas será que eu tenho outros de densidade parecida? Minha resposta é sim, temos, né? Show! Aí aqui, ó, eles usaram dois tipos de botão. Um botão que chama Hensoldt, que é um botão alemão, tá? E o outro que eles chamam de PPT, Langer PPT, que é uma empresa dos Estados Unidos que produz, tá? Caríssimo, caríssimo. Eu tive a curiosidade de ver, né? Assim, olhar antes e tal. Caro. Ainda mais pensando no dólar hoje, a gente está no dia 8 de julho de 2024, então não dá não. Então, ó, cada botão difere em sua dureza. O Hensoldt tem uma dureza média de chorar 11. É bem macio, chorar 11 é uma coisa bem macia, tá? Bem macia. Enquanto o Langer PPT é mais duro, com uma dureza média de chorar 20. Mesmo 20 não é duro não, tá? Essa pecinha que está aqui na minha mão tem, assim, ela vai variar um pouquinho, mas em média 24, 25. Então, assim, não é uma dureza alta, não. É relativamente macio também. Só que 11 é uma dureza bem macia. Então, aqui o que eles quiseram testar? Um botão bem macio e um outro mais ou menos. Essa peça não pode ser dura, né? Dura naquela região super sensível, não acho que é. Tá? E agora olha que interessante, ó. Os botões foram disponibilizados em dois tamanhos diferentes, dependendo do tamanho do pé. O Hensoldt foi fornecido nos tamanhos... não é isso que eu queria falar. E aqui, ó. Olha como é que foi o experimento, tá? As cúpulas metatarsais foram fixadas usando fita adesiva dupla face a um molde de papelão, tá? Daí você fala assim, André, por que ele não colocou numa palmilha normal tal? Não sei. Você achou que eu ia saber? Não sei. O que eu acho? Agora é uma opinião minha. Eles tinham um grupo controle, ou seja, um grupo que usava só o calçado, eram calçados novos, tá? Então todos os participantes ganharam um calçado novo. Como as palmilhas de EVA eram iguais em todos os calçados, eles poderiam ter fixado esses botões na própria palmilha do calçado e verificar, porque se todas as posições são iguais, por mais que você tenha o EVA aqui pode influenciar, porque eles têm um estudo prévio lá mostrando que o tipo de palmilha que vem no calçado influencia. Ok. Mas ela seria igual para todos, entendeu? Então, ok, o grupo controle aliviou, sei lá, 10 kPa, tá? Esse aqui aliviou 12, 14, 16. Então, a resposta seria isso, né? 2, 4, 6, porque todos seriam igualados. Mas eu acho que ele quis colocar uma peça um pouco mais firme, né, como um papelão, para não ter influência de nada, né, para ser só influência do botão. É o que eu acho que aconteceu, tá bom? Tem problema? Não, não tem. Mas pensando no mundo real, talvez testar com a palmilha fosse mais interessante, porque a pessoa fala assim, André, eu não sei fazer palmilha, não sei fabricar palmilha, mas eu estou com um idoso aqui com metatarsalgia que está difícil de tratar e eu queria um recurso para aliviar a pressão. Ela pode comprar a pecinha, fazer igual eles fizeram aqui, dupla face, colar no calçado do paciente e pronto. Entendeu? Então, eu acho que poderia ser feito assim. Mas daí,
putz, pode discutir um monte de coisa, né? Enfim, só uma opinião, tá? Ok, então aí ele coloca aqui, ó. Todos os participantes foram testados em um calçado controle. Então, a única diferença entre as condições foi o tipo de cúpula com condição de controle sem cúpula. Então, cada botãozinho foi testado em 3 posições relativas às cabeças metatarsais. Uma proximal, uma em linha e uma distal. Foi aquilo que eu expliquei no começo do vídeo, tá? A proximal seria essa aqui, a em linha, essa mais bem... imagina que as cabecinhas dos metatarsos, né? Elas estão passando uma linha no meio delas, ela foi posicionada ali. E a outra mais distal, né? Alinhada com a parte de cima das cabeças, tá? Ok. E ele queria testar, então, essas posições. Portanto, houve uma condição de controle e 6 condições diferentes de botão avaliados. Ou seja, 7 condições no total. É bastante, né? É bastante porque ele tem... são 3 posições aqui, certo? Então, ele tem um controle a mais, certo? Então, uma condição que vai para todo mundo. Depois dessa aqui, ele tem 1, 2, 3 posições com o botão mais macio e 4, 5, 6, né? Então, pensando em mais 3 com o botão mais firme um pouquinho. Então, são 7 condições. Imagina que essa planilha ficou bem grande para analisar, tá? Show! Aqui nessa tabela, ele fala um pouquinho sobre como são as posições ali que ele vai mostrar depois nos gráficos, tá? E aqui a posição delas. Então, 15 minutos de instalar o processo, as cabeças metatarsais. Quem faz o curso do Palmilhando, se você não conhece, fica o convite, palmilhando.com.br. Dá uma passadinha lá, espero que você goste. Isso aqui é uma coisa que a gente ensina, né? Então, o botãozinho, deixa eu te mostrar aqui. O botãozinho, ele tem que ficar aqui, ó, bem no raio central. Ele não pode pegar a cabeça do primeiro raio, a cabeça do primeiro metatarso, desculpa, e nem a cabeça do quinto, tá? Tem algumas pessoas, assim, que na prática clínica, eles fazem um botãozinho aqui de primeiro meta e tal, mas não é usual não, tá? Normalmente, quando a gente precisa pegar ali primeiro e quinto dedo, usa um outro elemento que é a barra retrocapital, tá bom? Mas beleza, vamos seguir aqui. Ok, isso aqui é mais uma tabelinha para orientar ali, né? Show! Então a randomização, ele fala que foi randomizado usando o Excel, ok. O cegamento. Os participantes foram cegados para o tipo de intervenção utilizadas. Eles receberam um conjunto padrão de informações, mas os designs e materiais usados não foram revelados. É muito difícil cegar paciente nesse tipo de condição, né? Porque, assim, tudo bem, ele estava cego em relação aos materiais. Tipo, não sei o que é o que e tal. Mas ele sabe que tem uma pecinha ali, né? Então, não tem como tirar todo esse cegamento, tá? Ok. No entanto, como as medidas de resultados eram medidas objetivas de pressão plantar, a falta de cegamento do avaliador não foi considerada uma fonte de potencial de viés. Fato, né? Porque é um resultado de pressão, né? Não tem muito problema, não vai mudar, né? O fato do avaliador vir ali e tal, não muda muito, não. Beleza, depois eles usaram aqui um equipamento que é esse PEDAR, não sei como pronuncia não, assim, mas usaram esse aparelho para medir, que são palmilhas com sensores, parece um baropodômetro, assim, só que coloca dentro do calçado, é bem interessante. Eles mostram aqui que ele já foi utilizado em outros estudos, que a frequência de amostragem do sistema foi de 50%, que a recomendação, né, inclusive no baropodômetro que a gente usa na clínica também, 50 Hz. E ok, ele mostra aqui que esse já foi medido, né? Ele possui alta confiabilidade de teste-reteste. Ok. Protocolo. Os pacientes foram ser obrigados aqui, tradução literal, tá? Porque ninguém é obrigado a nada. Os pacientes foram instruídos a comparecer a uma sessão de teste com duração aproximada de 75 minutos,
É bastante. No último estudo que nós fizemos ali foi 40 minutos por paciente, já foi bastante coisa, né? Porque você coloca lá, o nosso último estudo foi com 80 pacientes. Então, 80 pacientes, 40 minutos cada um, é tempo pra caramba. A triagem para a inclusão do estudo foi inicialmente conduzida por telefone e depois o agendamento foi feito para testes, que é aquilo que a gente estava conversando. No caso de distâncias domiciliares a pé, podemos por telefone. Então, é aquilo que a gente falou. Se eles não conseguissem caminhar da sala de espera até a sala da pesquisa, onde o teste foi conduzido, que era uma distância de 10 metros, sem auxílio para caminhar, eles eram excluídos. Ou seja, tinha alguém ajudando a caminhar, tal, eles foram excluídos. Após a confirmação, então ele assinou o termo de consentimento. Show. Eles ganharam um calçado e aqui ele coloca as informações do calçado, tá? A dureza da sola e tudo para padronizar. Perfeito. Porque tem isso também, né? A espessura da sola do calçado, ela pode reduzir a pressão também. Só o fato de você aumentar a espessura dela e a dureza também, enfim, você pode mudar. Então é importante que todos os pacientes tenham o mesmo calçado. Veja que interessante. Se você tivesse conduzido um estudo clínico, tinha que pensar no seguinte: estudo experimental, tudo tem que estar controlado, tudo. Tipo de calçado, tipo de paciente, tudo. Estudos transversais, né, experimentais, tudo tem que estar controlado. No mundo real, no estudo clínico, para o mundo real, feito para o mundo real, bem pragmático, seria o seguinte: o estudo mostrou que a posição X é melhor. Ok, vamos colocar esse mesmo elemento na posição X no calçado que o paciente tiver. Por que isso? Imagina que aqui no meu consultório, quando os pacientes chegam, eu não vou pedir, olha, compra um calçado novo para colocar a palmilha. Às vezes sim, porque às vezes você pega um calçado que você vê que aquele calçado não vai dar certo. Você pede, mas normalmente não, né? E também, obviamente, que eu não consigo chegar e falar assim, não, eu vou colocar a palmilha e vou te dar um calçado novo. Aí o preço vai, né, lá para cima, então não dá. Num estudo pragmático, né, aquele feito para a vida real, seria isso. Esse estudo esse transversal aqui mostrou que a posição X é melhor. Vamos fazer uma palmilha, então, com o elemento nessa posição X, colocar no calçado da galera, vamos acompanhar por 6 meses, vamos ver o que dá, tá bom? Mas aqui não, aqui tem que ser tudo padronizado. Beleza, aqui ele mostra, então, como é que foi fixado ali o papelão, o negocinho no papelão, tá? As cabeças metatarsais e o processo estiloide foram palpados e marcados com uma caneta. Em seguida, o participante foi solicitado a calçar os sapatos, com o molde de papelão dentro, depois levantar, permitindo que a tinta fosse transferida do pé para a palmilha de papelão. Putz, isso é super legal. E o que acontece? Você pode usar, deixa eu ver se o meu está aqui, você pode usar um plantígrafo, por exemplo, né? Simples. Nas minhas pesquisas eu prefiro usar plantígrafo, tá? Mas aqui não, o que ele fez? Ele palpou ali, pintou com a caneta e pediu para pisar dentro do calçado. O papelãozinho está lá dentro. Pisou dentro do calçado para ficar bem marcadinho o local, né? Daí a tinta passou o papelão, tirou o pé lá de dentro, tirou o molde e colou o botãozinho ali, tá? Fica interessante também, porque você consegue pensar no pé lá dentro, né? Interessante isso aí também, dá para fazer. Legal. Molde de papelão foi inserido. Show. Então, já deu para entender como é que foi aí, né? Aí, olha só. 4 testes de caminhada ao longo de uma passarela de 8 metros foram registrados com cada condição de teste, com os 4 passos do meio para cada teste incluídos na análise. Então, ele excluiu os passos iniciais e os passos finais. Por que ele excluiu? No passo inicial, você está acelerando, então é natural que você tenha um pouco mais de pressão. E no final, você está desacelerando. Ou seja, esse ponto de partida e o ponto de saída, né, de encerramento, eles são diferentes. Então, eles pegaram esses 8 passos? Não, 8 metros, perdão. E pegaram esses 4 passos do meio para analisar, porque é quando eles estavam passando, tá bom? Então, lembra, o teste foi dinâmico, tá?
Quando você analisa esse tipo de coisa, parado é de um jeito, andando é outro, porque parado a gente tem ali, né, um pé mais organizadinho, um pé distribuído e tal. Você tem que olhar para isso aí andando, porque obviamente os pacientes não ficam parados, eles ficam em movimento, tá? Tá lá, para excluir passos de aceleração e desaceleração. As 16 etapas, então 4 tentativas nas 4 etapas, foram posteriormente calculadas como média para cada condição. É um trabalhão isso aqui, para fazer estudo, é um trabalhão. Tem que sempre assim, reconhecer quem faz mesmo, porque pesquisa é para quem tem a manha, para quem tem paciência de rodar, não é fácil não, tá? Eu rodei um estudo transversal do meu mestrado para medir atividade eletromiográfica de músculos eretores, da coluna, umas coisas assim. Eu falo que foi o primeiro para nunca mais, assim, não é o tipo de estudo que eu gosto de conduzir não, tá? É para quem tem a manha mesmo, tá? Depois a análise dos dados, ele mostra lá como foi feito e tal, a questão das análises, e eles colocaram um negócio aqui que eu achei muito interessante, aquilo que nós falamos no começo do vídeo, ó. Os dados de pressão plantar foram inseridos no programa de análise da própria palmilha sensorizada e um novo protocolo de mascaramento baseado em anatomia, publicado anteriormente, foi usado onde há 3 sub-áreas de máscaras do pé. Então, ó, eles usaram aqui 3 áreas. Área proximal, logo abaixo dos metatarsos e distal, tá vendo? Ó? E eles vão analisar todas essas áreas. Mesmo quando o botão estiver aqui, por exemplo, o botãozinho está aqui, proximal, mas eles vão olhar como que fica essa área, como fica essa área, como fica essa área. Lá que eu comentei no começo do vídeo, você pode colocar o botãozinho aqui, certo? Esperando que ele alivie essa pressão aqui, por exemplo. Só que ele tem que aliviar aqui sem aumentar aqui. E essa é uma dúvida que sempre existe. Eu lembro que na minha banca de qualificação de doutorado, o professor Renan, que é um cracaço, né, um cara muito bom mesmo, muito bom, ele falou isso aqui, falou, André, beleza, o seu estudo, que o meu estudo, um dos meus estudos de doutorado também é sobre metatarsalgias. O seu estudo mostra que a sua intervenção está baseada em alívio das pressões plantares, mas a pressão não some. Se ela saiu de um lugar, ele foi para outro, certo? Eu falei, certo, mas o que os estudos prévios mostram é que ela é redistribuída, que ela sai de um ponto e ela não acumula em outro ponto, ela é redistribuída. Então pode ser que ela não seja clinicamente significativa para gerar sintomas em outro canto. Por exemplo, você tirou aqui o peso do metatarso e aumentou o peso no calcanhar. Aí seria um problema. Mas o que os estudos prévios mostram é que isso não acontece, que ela dissipa, né? Então, claro que a gente ainda tem que pesquisar muito sobre isso, mas basicamente é isso que eles queriam mostrar aqui, tá? Então, em todas as condições, eles vão mostrar os efeitos nessas 3 partes aqui do pé. Puta, foi um trabalhão mesmo, assim, difícil de fazer. Eu não sei se eu encararia um estudo desse aqui não, para fazer, né? Show! Então, aqui ele mostra nos resultados, né? Eram pessoas com média de idade de 75 anos, então tinham pessoas mais velhas também, de 80 anos, por exemplo. Ó. Eles tiveram variação de 65 até 88 anos, você imagina? Bem velhinho, né? Participando da pesquisa. A maioria era de mulheres, representando 31% da amostra. A altura, ó, eles eram pequenininhos, né? 1,62 m, tá vendo? Eles eram baixos. Peso corporal 74, mas tinha gente mais pesadinha, ó. Tinha gente de até 87, 88 quilos, né? 88 quilos para 1,62 m é pesadinho, tá? E o MC, a média aqui de 28,4, tá? Eles olharam também a questão da velocidade da caminhada, porque eles queriam saber se o fato de ter a pecinha ali mudava alguma coisa na velocidade, porque a velocidade também influencia na pressão. Quando você anda mais rápido, os passos, né, o tempo de contato, ele é menor, certo? Quanto mais lento você anda, maior é a pressão, porque o tempo de contato é maior. E o que eles viram aqui é que não mudou muito em relação ao controle não, tá vendo? O controle tinha uma média lá de
de 7,2 milésimos de segundos de contato. E o resto, ó, 700, 696, 706. Então não mudou muito não, tá? Mudou um pouquinho, mas nada assim, né, muito grande e tal. Então aparentemente isso não influenciou nada a análise. Daí o pico de pressão, tá? O que eles mediram aqui? Tem muita informação aqui, obviamente eu não vou ler tudo, porque senão vai ficar muito grande esse vídeo. Então eu vou olhar ali direto para as tabelas, tá? Só a primeira coisa aqui, ó. Quando analisado com a máscara que estava proximal às cabeças metatarsais, onde a maior parte da cúpula metatarsal estava posicionada, houve um efeito significativo para o pico de pressão no antepé entre as 7 posições. Então, tá lá, né? De 3,140 com um P de 0,047, ou seja, um P menor que 0,05, significativo. Ok, então não vou olhar. A tabela aqui, ela está bem legal porque ela detalha bastante coisa. Eu vou olhar o gráfico porque a tabela aqui, ela está grande, eu vou ter que ficar mudando e talvez para o vídeo não fique tão legal. Mas a minha sugestão é que depois você pegue esse artigo para ler, ele está gratuito inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para você olhar essa tabela com calma, tudo bem? Vamos agora dar uma olhada no gráfico. Aqui você vai ter 3 posições, né? Então, olhando a máscara proximal, olhando a máscara abaixo das cabeças e a máscara distal, certo? O grupo aqui branquinho é o grupo controle e esses grupos aqui azuladinhos, o primeiro é o Ensold, aquele mais macio, e aqui é o PPT, aquele mais firme um pouquinho. Nessa primeira posição, deixa eu só... certo. Então aqui, olha o que aconteceu. O controle, ele estava aqui por volta de 80 kPa, tá vendo? Quando ele coloca o botãozinho proximal, ele já cai bastante ali, mesmo com o botãozinho posicionado ali embaixo, né? Ou seja, não aumentou a pressão não, pelo contrário, diminuiu um pouquinho. Agora, quando ele coloca o botãozinho inline, ele já aumenta a pressão em relação ao controle, tá vendo? Ó, a distal, aquele mais, aumentou também em relação ao controle. Isso não é bom, né? A gente queria que diminuísse. Aproximadamente aqui, então, aparentemente, perdão, o proximal foi melhor. Agora, em linha, lembra que aqui a gente está analisando o botãozinho, as posições de botão e como que eles estão reagindo em cada linha. Daqui a pouco eu volto para a gente olhar os 3 juntos, tá? Ok. Aqui então, ó, o botãozinho macio na linha, aparentemente, ele não teve tanta diferença em relação à dureza, tá vendo? Ó? O botão proximal nas 2 durezas. Pensando no desvio padrão, não teve tanta diferença assim. Houve diferença entre esses 2 e houve diferença entre eles também. Aqui, tá vendo? Ó, ele tá marcando aqui em cima. Show! Mas o que a gente percebe? Que quando você posiciona o botãozinho na linha dos metatarsos ali ou distal, ele muda muito pouco, tá vendo a pressão? Olha a diferença entre o botãozinho posicionado proximalmente e ele posicionado distalmente. Olha a diferença de pressão. O proximal, ele é maior, tá vendo? Ó? E aqui, se a gente for comparar, o que eu acho interessante aqui é o seguinte, a gente quer aliviar essa pressão aqui, em teoria, né? Essa aqui. E ó, ele diminui bem a pressão e não aumenta aquela pressão embaixo do ponto, né? Ou seja, aquele que tá... O botão tá aqui, certo? Então ele não está aumentando a pressão aqui, está diminuindo a pressão aqui também, e está diminuindo, perdão, a pressão aqui também. Já quando a gente coloca em linha, ele está aumentando a pressão embaixo dele. E para mim é uma coisa meio óbvia, assim, porque você tem saliências ósseas maiores aqui, né? Então, pela posição do pé, você naturalmente tem mais pressão aqui. Se você coloca um elementinho nessa região, ele também deve aumentar porque ele recebe mais pressão daquela saliência. Aqui não, né? Porque vai estar lá em cima, né? Então, aparentemente não tem muito problema. Agora, distal, vejam que quando ele olha a cúpula distal, né? A cúpula não, desculpa, aquela área distal da análise,
quando ele coloca o botãozinho... Aparentemente, assim, todos reduziram a pressão distal, tá vendo? Todos reduziram a pressão distal. Aqui, o proximal, tá vendo? Ele não mudou muito, não. Assim, quando você coloca o botãozinho aqui, todos eles, tá vendo? Todos eles, aparentemente, diminuíram a pressão em relação ao controle, tá vendo? Aqui ele mostra as relações. Todos eles melhoraram. Em linha... Desculpa, proximal, colocando proximal, perdão, eles tiveram relação entre eles, tá vendo? Entre eles, todos diminuíram ali, só que o proximal ele reduziu mais a pressão do que os outros, tá vendo? Os outros meio que eles aumentaram a pressão do controle, tá vendo? Viu? Ou seja, teve diferença entre o proximal e os distantes, sacou? Mais ou menos isso. E aparentemente, assim, a dureza, o macio parece ser melhor. Tá vendo? Quando eu comparo os dois proximais aqui, o macio parece ser melhor. Tá vendo? Aqui não deu tanta diferença, mas o macio parece ser melhor. Se nós olharmos pelo gráfico, assim, olhando pelo gráfico, sem ler o restante, a gente já percebe que o fato de ser proximal e macio é melhor, né? Tá vendo? Apesar de algumas condições não ter muita influência. Agora, vamos ver aqui, Isso aqui, ele está descrevendo tudo isso que a gente estava falando, tá? Então, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou colocar aqui. Aqui depois ele fala da força máxima, então a gente já vai olhar. No geral, não houve diferenças significativas entre as cúpulas metatarsais, ou seja, a cúpula Einsold e a Landier-Pipiti, em sua capacidade de reduzir a pressão plantar quando ambas foram posicionadas proximalmente. No entanto, descobriu-se que a cúpula metatarsal mais macia, posicionada proximalmente, levou a melhor combinação de redistribuição da pressão plantar. É aquilo, né? Então, as outras, aparentemente, não tem muita diferença, só que quando a gente olha a posição em cima dela, né, ali, a macia alivia mais do que a outra, né? Parece uma coisa meio óbvia, assim, quando a gente vê, mas e se testar e for diferente? Você tem que testar. Joia, força máxima, quando analisada com a tá. Aqui ele está vendo a força máxima aplicada, andando. A força máxima aqui, eles aumentam a força aplicada. Todos eles aumentaram em relação ao controle, né? Proximal. Inline, todos diminuíram a força. E distal também, todos diminuíram a força. Deixa eu só ver aqui o finalzinho que ele coloca. Resumindo, as descobertas de força máxima, as cúpulas metatarsais reduziram significativamente a força máxima na máscara que era distal às cabeças metatarsais, onde as leituras de força estavam no seu nível mais alto. Para algumas das condições da cúpula metatarsal, isso não ocorreu às custas do aumento significativo da força na máscara que era proximal às cabeças metatarsais, onde a maior parte da cúpula estava posicionada. Ou seja, a força máxima não foi simplesmente movida de uma área para outra, que é o que a gente estava conversando, que eu discuti com a minha banca de doutorado. Quando a gente vai discutir, não é brigar não, tá? A gente é dialogar, tá? No geral, descobriu-se que a cúpula metatarsal mais macia, posicionada proximalmente, levou a melhor combinação de redução significativa da força máxima distal às cabeças metatarsais, mas não aumentou adversamente a força máxima proximalmente. Bom demais, né? Show! Aqui ele também fala da área de contato, né? Outra coisa que ele analisou. Nossa, tá vendo? Ele teve muita relação aqui no proximal, ele aumentou a área de contato, lógico, como você tem um apoio ali atrás, você aumenta a área de contato, ok? E esse aumento da área de contato é super importante. Mesmo em estudos com desfechos clínicos, aparentemente aumentar o contato do pé é muito útil para controlar dor, por exemplo, né? O contato da peça e tal. Então aqui bem interessante, proximal, olha só, aumenta bem o contato, né? Em linha não mudou em relação ao controle não, tá vendo?
Inclusive esse aqui, o desvio padrão dele é bem pequeno, olha só, bem pequeno. Isso aqui é um negócio interessante, não sei se você está acostumado, você que está ouvindo ou não. O desvio padrão, né, que seria essa... parece aqueles TNT de desenho antigo, né? Quanto maior for essa partezinha aqui do gráfico, quanto menor for essa partezinha aqui do gráfico, mais preciso é o dado, né? Mais confiável é o dado, tá? Quanto maior for isso aqui, menos confiável é o dado. Então esse aqui tem um desvio padrão muito pequeno, tá vendo? Show. E distalmente também, ó, não mudou muito não, mudou mais proximal mesmo. Vamos ver o que ele fala aqui em relação a isso. Resumindo, as descobertas da área de contato, as cúpulas metatarsais aumentaram significativamente a área de contato na máscara que era proximal às cabeças metatarsais, onde a maior parte da cúpula metatarsal estava posicionada. A cúpula metatarsal macia, posicionada proximalmente, e a almofada mais densa um pouquinho, posicionada proximalmente, levaram aos maiores aumentos na área de contato com o pé. Show! Aí, vamos pensar aqui na parte clínica, né? O que a gente pode falar em relação à parte clínica? O que um clínico deveria pensar olhando para isso? Ótimo! A gente entendeu que peças mais macias, posicionadas proximalmente, elas funcionam melhor. Você pode usar peças um pouco mais firmes? Pode. A diferença não é tão grande entre elas, mas aparentemente mais macia é melhor. E o conforto do paciente, né? Por exemplo, aqui no meu consultório, quando eu quero fazer peças mais macias, eu uso essas daqui de base e coloco um poronzinho por cima. Quando eu coloco o poron, ele fica bem macio, então dá uma sensação de conforto bem grande para esses pacientes. Ou uso ela em poliuretano, que ela também fica macia, fica boa para usar. E aí é o seguinte, você sabe que se o intuito for aliviar a pressão, e aí a gente pode colocar vários casos, calosidades, né, pequenas lesões pré-ulcerativas, dor e tal, e o seu objetivo for aliviar a pressão, é uma boa alternativa. Isso para o raio central, tá bom? O que a gente tem que olhar com cautela nesse tipo de estudo? Não dá para a gente dizer o seguinte, olha, essa peça aliviou a dor. Então, olha, esse estudo prova que essa peça alivia a dor. Não, não é isso que ele mostra. Ele mostra o alívio de pressão, tá? E também não é o intuito desse vídeo, tá? Eu vou discutir essa peça com desfechos clínicos mais para frente um pouquinho nesse desafio, tá? Mas é porque nesses primeiros eu estou colocando muitos fundamentos para a gente entender como é que funciona isso, para que na hora da discussão dos casos clínicos a gente entender um pouco melhor isso, tá? O que a gente sabe, então, é que a posição influencia e a densidade também influencia na resposta. Quando você vai pensar, então, numa palmilha, você tem que olhar moldagem, tipo de moldagem, você tem que olhar dose e resposta de cada elemento, você tem que olhar dureza da peça e posição dela no pé. Porque é assim que você vai construindo o seu pensamento nas palmilhas. Você entende qual que é o objetivo ali com aquele paciente. Você já sabe se você vai usar uma palmilha moldada ou se você vai usar plana, quando que uma interfere ou não. Dose e resposta. Olha, aparentemente essa dose aqui de entrada funciona mais do que outras. E aí depois você pode ir ajustando. Olha, eu sei que essa peça aqui precisa ser mais macia, essa peça aqui precisa ser mais dura. Eu sei que essa posição funciona melhor. E é assim que você vai montando esse quebra-cabeça, que eu espero te ajudar a montá-lo até o final desse desafio dos 20 artigos. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever aqui no canal e enviar esse vídeo também para aquele grupo do WhatsApp, dos amigos, dos colegas, de pessoas que gostam muito e de pessoas que não gostam muito de palmilhas, porque a informação precisa chegar para todos. Quem sabe essas pessoas que não gostam mudam de ideia. Fica aqui um grande abraço com o convite para o próximo vídeo.